Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. A Bíblia nos alerta sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo e o fim dos tempos. Será que já estamos vendo esses sinais acontecerem diante de nossos olhos? Hoje, vamos meditar na palavra de Deus para compreender o que ela nos revela sobre esse tempo profético. Permaneça comigo até o final deste vídeo, porque vamos falar sobre eventos que já estão se cumprindo e como devemos nos preparar para a volta do Senhor. Os sinais proféticos. Ao longo das Escrituras, Deus nos deixou sinais claros para que soubéssemos reconhecer o tempo do fim. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram a Jesus sobre esses sinais, e ele os descreveu com detalhes. Entre eles, vemos que o mundo enfrentaria grandes abalos na natureza, terremotos, fomes e pestes se multiplicariam, e tudo isso seria apenas o princípio das dores. Em Romanos capítulo 8, a palavra nos mostra que a própria criação geme, aguardando a redenção. Os eventos que estamos vendo ao redor do mundo não são meras coincidências, mas parte do cumprimento profético. Além disso, Jesus advertiu sobre mudanças profundas na sociedade. O amor de muitos se esfriaria e a maldade se multiplicaria. O mundo seguiria um caminho semelhante ao dos dias de Noé e de Ló, tempos marcados pela corrupção e pelo afastamento de Deus. Não é exatamente o que estamos testemunhando. O que antes era considerado impensável, hoje se tornou comum. Os valores morais estão sendo invertidos e o pecado é promovido abertamente. No cenário religioso, a Bíblia nos alerta sobre o surgimento de falsos profetas e falsos cristos que enganariam a muitos. Nunca houve uma época com tantos pregadores distorcendo a palavra, promovendo doutrinas humanas e levando multidões ao engano. Ao mesmo tempo, cresce a apostasia, o abandono da fé verdadeira. No entanto, em meio a tudo isso, há um sinal glorioso. O Evangelho está sendo pregado em toda a terra. O avanço da tecnologia tem permitido que a palavra de Deus alcance lugares antes inacessíveis, cumprindo a profecia de que o Evangelho do Reino será proclamado a todas as nações antes do fim. Nos assuntos políticos e econômicos, as guerras e rumores de guerras se intensificam. O mundo vive em tensão constante e os conflitos entre nações aumentam. Enquanto isso, um sistema de controle global avança, criando as bases para o cenário descrito em Apocalipse, onde ninguém poderá comprar ou vender sem estar submetido ao domínio do governo do Anticristo. Israel, por sua vez, continua sendo o relógio profético de Deus. Depois de séculos disperso, o povo judeu voltou à sua terra cumprindo a profecia de Ezequiel. E agora, vemos preparativos para a reconstrução do templo e a retomada dos sacrifícios, algo que se encaixa nas profecias de Daniel e de Mateus, apontando para eventos futuros que acontecerão durante a grande tribulação. Diante de tudo isso, o que nos resta? Jesus nos advertiu que sua volta será como um relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu. Ele nos chamou a estar vigilantes e preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos prontos? Se Cristo voltasse hoje, como estaria a nossa vida diante dele? Esses sinais não são meros acontecimentos isolados. Eles fazem parte do grande plano de Deus e nos mostram que a volta de Jesus está próxima. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. E se você ainda não é inscrito no canal Semeador, inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos edificantes. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê entendimento acerca destas verdades, em nome de Jesus.